Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez estamos adentrando ao seu lar através destes vídeos, destas mensagens, para compartilhar com você mensagens edificantes, mensagens de reflexão, enfim, curiosidades à luz da Bíblia. E hoje nós estamos trazendo de fato uma curiosidade. Estava eu analisando esta semana um detalhe bíblico muito importante, o qual tem vários pontos de vista, e eu gostaria de comentar com você, trazer este comentário em nosso vídeo de hoje, que é sobre o verdadeiro significado das 5 pedras que Davi pegou no riacho para enfrentar o gigante Golias. Qual é o verdadeiro sentido destas 5 pedras? Afinal de contas, por que Davi pegou 5 pedras? Nós estaremos discorrendo em nosso vídeo de hoje sobre esta questão, sobre esta curiosidade. Mas eu quero, antes, convidar a você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações. Também não esqueça de compartilhar este vídeo, estas mensagens, com mais pessoas, amigos, familiares, e também o seu like é muito importante para dar engajamento ao nosso canal. Com o seu like, o nosso canal ele cresce, as mensagens atingem um número maior de pessoas. Vamos então à nossa curiosidade de hoje? Eu quero convidar você a observar comigo o que está escrito no texto bíblico que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Observe só o que está escrito. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Muito bem, nós estamos aqui diante de uma história, um caso, um episódio real que de fato aconteceu, porque a Bíblia registra, que foi o confronto entre Davi e aquele gigante filisteu chamado Golias. Mas a pergunta que eu quero compartilhar com você é qual o significado daquelas 5 pedras que Davi pegou. Quando Davi soube da afronta que o exército de Israel estava recebendo deste gigante, que estava do lado do exército filisteu, Davi ficou muito incomodado. E Davi até questionou se não havia homem no exército de Israel para enfrentar aquele gigante. E de fato não existia nenhum com coragem. E Davi se prontificou. Davi disse: já que ninguém se prontifica, eu irei. Davi tinha certeza de que Deus era com ele. Tanto que no encontro de Davi e o rei Saul, quando o rei Saul questiona, mas logo você que cuida de ovelhas, Davi relatou 2 casos surpreendentes, onde nós observamos que de fato o Espírito Santo, que a Bíblia usa a expressão o Espírito do Senhor, ele estava com Davi. Davi relatou que em dado momento, enquanto ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, um leão apareceu, um animal selvagem, feroz, que destroça, que faz com que as suas presas se tornem nada. A Bíblia diz que Davi, ele disse para Saul que quando ele viu aquele episódio deste animal selvagem querendo pegar a sua ovelha, a ovelha que estava sob seus cuidados, ele lançou-se sobre o leão e matou. Simplesmente a Bíblia usa esta expressão. Davi matou o leão. Mas é interessante que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi e ele fez isto. Como também de uma outra oportunidade onde apareceu um urso e aconteceu a mesma coisa, onde a Bíblia relata que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi e ele não permitiu que estes animais fizessem dano às ovelhas que estavam sob seu cuidado. Mas aqui agora é um momento de guerra, um momento de batalha, e Davi ele se prontifica a enfrentar este gigante, quase 3 metros de altura. Então Davi, ele desce até o ribeiro, e o texto que nós lemos diz que ele pegou o cajado na mão, estas 5 pedras que ele selecionou, e a sua funda, que eram as armas que ele usava como pastor. É claro que nós sabemos que na Bíblia existe muito a linguagem chamada tipológica, onde muitas expressões servem como tipo, sombra de realidade, de verdades e até mesmo de lições espirituais. A Bíblia, sempre que usa a expressão cajado, está falando do poder de Deus presente na vida de quem possui este cajado. Aqui diz que Davi pegou estas 5 pedras e Davi pegou
a funda e colocou no alforje. A funda pode falar da fé, porque Davi usou a funda, onde ele colocou a pedra, para então atacar o gigante Golias. Mas observe só comigo. Fique até o final deste vídeo e você vai entender o verdadeiro sentido. Não apenas uma especulação, como muitas pessoas têm feito, mas o verdadeiro sentido destas 5 pedras. Observe só. Davi pega o cajado, a funda e as pedras, que são as armas de pastor que Davi iria usar. Eu quero compartilhar com você, eu fiz uma anotação que me chamou a atenção e você não pode ficar de fora. Supostos significados das 5 pedras, ou seja, o que a maioria das pessoas até mesmo pregam e ensinam que vem a ser isto, mas são supostos significados. Observe só. Alguns dizem que estas 5 pedras que Davi pegou no ribeiro, no riacho, significa os diferentes aspectos da relação entre Deus e o homem. Que aspectos são estes? Fé, obediência, serviço, oração e a palavra de Deus. 5. Outros ainda dizem que as 5 pedras podem até mesmo simbolizar a graça de Deus. Alguns vão mais além, dizendo que estas 5 pedras elas simbolizam os 5 livros da Torá, também conhecidos como os 5 livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Ou seja, eles dizem que podem significar estes 5 livros como uma metáfora da fundação da fé judaica derrotando o inimigo. Neste sentido, alguns eles partem para a figura de linguagem chamada tipologia bíblica, onde a Bíblia apresenta tanto pessoas como objetos, que servem de tipos, até mesmo da pessoa de Jesus. E dentro da tipologia bíblica, Davi, ele é mencionado como um tipo humano de Jesus. E neste momento, alguns até mesmo afirmam, aonde Davi enfrentou o gigante Golias, estaria tipificando aquele momento onde Jesus, lá no deserto, após aqueles 40 dias, quando Jesus foi tentado pelo diabo, da mesma forma que Davi usou uma pedra das 5 disponíveis e derrubou o gigante Golias, na tentação no deserto, Jesus, ele tinha à sua disposição os 5 livros do Pentateuco, mas ele usou apenas a menção de um livro, que foi o livro de Deuteronômio, onde Jesus usa a expressão nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também a expressão está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus usou apenas o livro de Deuteronômio. São especulações, como nós falamos no início. Mas uma interpretação que tem se popularizado muito, eu quero tocar nesta tecla. Existem muitos vídeos, aliás, que tocam muito nesta tecla ao ponto de afirmar que seria a questão das 5 pedras. Por quê? Porque segundo a história bíblica, Golias ele tinha mais 4 irmãos, perfazendo um total de 5 gigantes. Ou seja, Davi ele temia a Deus e ele sabia o poder que Deus tinha e o que Deus poderia fazer. Alguns supõem que Davi pegou 5 pedras não pensando se eu errar uma, posso acertar a segunda, não. Alguns afirmam que Davi pegou estas 5 pedras preparado para enfrentar os 5 gigantes, ou seja, Golias e mais seus 4 irmãos. Quais eram estes 5 gigantes que a Bíblia menciona? O primeiro deles é Golias, que é o mais famoso, que é o mencionado em nosso comentário. Golias ele tinha quase 3 metros de altura, e a Bíblia diz que a ponta da lança que Golias usava pesava mais de 7 quilos. Golias morreu naquele dia, no campo de batalha, pelas mãos de Davi. Mas o interessante é que a Bíblia não menciona, nesse momento, nesse episódio desta batalha, o relato de que os irmãos de Golias estavam ali. A Bíblia não fala nada sobre isso. Quais eram os outros irmãos de Golias? A Bíblia menciona o segundo irmão de Golias, conhecido como Esbi-Benob. Esbi-Benob, a história bíblica vai nos mostrar que mais para frente, quando Davi já tinha uma idade mais madura, este gigante tentou matar Davi. Davi não estava no auge da sua juventude como quando enfrentou Golias, mas a história bíblica diz que neste momento, quando Esbi-Benob tentou matar Davi, ele foi surpreendido por Abissai, que era um dos valentes de Davi. O terceiro gigante, ou o outro irmão de Golias, é conhecido como Safi. O Safi, a história bíblica vai mencionar que ele foi derrotado por um guerreiro também do exército de Davi. O quarto gigante é chamado de Lami, também caiu diante de um valente de Davi. E o quinto gigante
que a Bíblia não menciona o seu nome, apenas usa a expressão que ele era de alta estatura e que ele possuía 4 dedos extras e tinha uma fisionomia muito terrível. Este gigante, que não é mencionado o nome, a Bíblia diz que ele foi abatido por Jonatã, filho de Simeia e irmão de Davi. A que conclusão nós chegamos aqui? São apenas especulações. Afirmar é dizer o que o texto bíblico não diz, e isto é muito perigoso. Por último, uma interpretação mais simples, porém mais direta, sugere que as 5 pedras, elas apenas indicavam uma preparação adicional. Como assim? Davi, ele estava confiante em Deus, e Davi sabia o que Deus era capaz de fazer com aquele gigante. Davi confiava inteiramente em Deus, mas Davi não tinha como saber quantas pedras ele ia precisar. Então aí está uma das suposições das 5 pedras. Especulações sobre suposto significado das 5 pedras apenas nos mostra uma coisa que nós devemos observar e com muita atenção. As pessoas acabam se baseando em nada e perdendo o foco principal do texto bíblico. O foco principal do texto não está na quantidade de pedras ou no suposto significado da quantidade das pedras. Davi poderia ter pegado 3 pedras, Davi poderia ter pegado 6 pedras, 10 pedras, e não faria diferença nenhuma na narrativa bíblica. O que nós devemos entender é o seguinte: o foco do texto está na manifestação do poder e da glória de Deus através de um adolescente que derrotou um guerreiro e, além de guerreiro, um gigante temido, usando apenas instrumentos de um pastor de ovelhas. Davi, ele não estava indo à luta com Golias com base na eficiência de suas armas ou de suas próprias capacidades. Dentro do texto onde é mencionada esta história, observe as palavras de Davi ao gigante Golias. 1 Samuel 17, versículo 45 e 47. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Assim, da mesma forma que Deus foi com Davi, eu quero deixar claro para você, neste momento, através desta mensagem, através deste vídeo, não importa quantos gigantes vão se levantar na tua frente. Assim como Deus foi com Davi, usando o que Davi tinha à disposição, Deus vai abençoar a tua vida e não vai permitir que os gigantes que se levantam diante de ti tenham êxito. O Senhor é contigo. Se você nos acompanhou até aqui, se você gostou desta observação, se você gostou desta curiosidade que nós trouxemos neste vídeo, quero pedir a você, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, anuncie este canal, compartilhe este canal com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a estas mensagens e a estes esclarecimentos à luz da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.